Olá, eu sou Rita Castro, nutricionista, e hoje vamos começar uma série de vídeos que muita gente me pediu. É um tema que realmente gera muitas dúvidas, que é sobre suplementação. Então eu resolvi fazer uma série sobre suplementação, porque é muita coisa, são muitos detalhes, e o vídeo de hoje é uma introdução sobre o tema, para a gente entender o que é a suplementação, o que a gente tem de, inclusive, de legalização da utilização de suplementação na nossa prescrição, na prática clínica. Então, em primeiro lugar, vamos estabelecer e definir o que é a suplementação nutricional. Então, a suplementação nutricional, ela é prevista por lei pelo Conselho Federal de Nutricionistas, o CFN. Inclusive, agora, dia 21 de fevereiro de 2016, o CFN lançou um parecer sobre a suplementação, destrinchando e também nos ajudando a tirar algumas dúvidas em relação a isso. Eu vou colocar alguns trechinhos aqui para vocês entenderem. Mas primeiro, qual que é o objetivo da suplementação nutricional? A suplementação nutricional nunca é jamais substituir uma refeição ou tentar colocar em cápsula aquilo que a gente pode consumir através da alimentação. Muito pelo contrário. A ideia e o que está previsto por lei é justamente complementar ou até mesmo suplementar, ou seja, numa dosagem um pouco maior daquilo que a gente necessita para um indivíduo saudável, dependendo da situação clínica do indivíduo. Então, dependendo dos níveis que a pessoa tem, se ela tem uma deficiência ou não, dependendo da doença que ela está apresentando no momento, tudo isso vai fazer com que as necessidades de determinados nutrientes sejam maiores, então a gente coloca uma quantidade um pouco maior naquele período para complementar aquelas necessidades que a gente colocou ali dentro da alimentação, para que ajude no seu tratamento. Então, o que eu vou colocar aqui na telinha aqui para vocês, o que o CFN ele nos fala em relação a isso. Então, vocês vejam lá um trechinho. Considerando que a prescrição de suplementos nutricionais, quando indispensável para suprir necessidades nutricionais específicas, prevista no artigo 2 da Resolução CFN de 2006, deve ter caráter de complementação e ou suplementação do plano alimentar, e não de substituição de uma alimentação saudável e equilibrada. Então, era exatamente isso que eu estava falando. A ideia nunca é substituir uma alimentação equilibrada, nunca é colocar um composto benéfico presente numa fruta, presente num vegetal, colocar em cápsula para que isso tenha um efeito. Dentro da alimentação, o efeito dele vai ser muitíssimo superior quando a gente consegue distribuir bem determinados nutrientes dentro da alimentação. Existem várias formas que a gente pode fazer a utilização dessa suplementação. Existem diversos nutrientes que a gente pode suplementar e quais são os critérios que a gente utiliza. Então, em primeiro lugar, não existe assim nutricionista que é a favor ou contra a suplementação. Não existe isso. Existe o que é realmente necessário ou não para aquele paciente e o que a gente tem de evidência científica se aquele suplemento ele funciona ou não de fato, se ele cumpre realmente aquilo que promete, se existem estudos científicos, se ele realmente tem efeito para aquelas situações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de suplementar um paciente é fazer uma boa avaliação. Essa avaliação, para que se faça uma prescrição de suplementação correta, ela tem que ser baseada na anamnese. Essa anamnese ela tem que incluir aí uma série de perguntas sobre todo o histórico do paciente, sobre toda também a predisposição de risco a determinadas doenças. Então, uma avaliação bastante específica e do que ele consome e dos sinais e sintomas clínicos de deficiência, queda de cabelo, unha fraca, enfim, uma série de sinais e sintomas que estão associados com a deficiência de inúmeros nutrientes. A segunda coisa são os exames bioquímicos, são imprescindíveis para a gente realmente conseguir identificar, poxa, existe de fato uma deficiência aqui, os níveis de vitamina D estão reduzidos, existe uma necessidade da gente, dentro dessa avaliação, existe aqui, nesses parâmetros bioquímicos, uma quantidade que a gente deve otimizar, às vezes não está tão baixo, mas está ali próximo à margem do limite inferior, então a gente precisa também dar esse suporte um pouco maior, sabendo que dentro da alimentação, dos alimentos que ele consome,
não é possível conseguir atingir essas necessidades ideais. Então, com o tempo, aquele limite que está ali, já no limite inferior, se a alimentação dele não conseguir suprir essas necessidades, a tendência é realmente virar uma deficiência um pouco mais grave. Outra coisa que eu utilizo como critério para suplementação também são os testes genéticos, né? Os testes genéticos ajudam bastante a gente a identificar a predisposição à deficiência de diversos nutrientes, então ajuda muito a identificar se vai ter um bom aproveitamento daquele nutriente ou não. Então tem uma série de avaliações genéticas que a gente consegue identificar essa predisposição a deficiências nutricionais, então a gente já coloca tanto dentro do plano como também já prevê dentro da suplementação. E aí a segunda coisa que a gente deve levar em consideração, né? Então depois que a gente avaliou realmente a necessidade da suplementação, a segunda coisa o segundo aspecto é ver o benefício que isso vai trazer para o paciente. Então, qual é o real benefício que essa suplementação vai trazer para o paciente? Então, o benefício é melhorar, se o objetivo dele é ganhar massa muscular, se o objetivo dele é emagrecimento, qual é o benefício, o real benefício que a gente vai obter com aquela suplementação. O passo 3 é avaliar o risco. Qual é o risco da utilização de determinado suplemento? Da interação desse suplemento com algum alimento ou com algum medicamento que ele já faz uso. O quarto passo é a conveniência de utilizar essa suplementação. Então, às vezes, o paciente ele não consegue tolerar uma quantidade de cápsulas, ele tem dificuldade para deglutir cápsulas. Enfim, a forma como que isso vai ser passado, ou o sabor daquilo. Então, tem uma série de coisas que vai ser levada em consideração dele realmente utilizar e aproveitar do benefício daquela suplementação. E, por fim, o custo, né? Então, o custo é super importante, porque muitas vezes, se você for pensar, mas tal coisa tem benefício, tem benefício, tem benefício, e aí quando você vai colocar isso pro paciente, então o custo fica altíssimo e não é possível. Então, a gente tem que priorizar o que eu quero primeiro, de primeira linha, qual é o objetivo principal do paciente para eu utilizar aquela suplementação, certo? E aí já vamos então entrar quais são, né, esses suplementos mais utilizados e que de fato têm evidência científica, que eu vou mencionar aqui nos próximos vídeos. Então, em primeiro lugar, a suplementação que é muito mencionada são a suplementação de proteínas. Então, whey protein, suplementação de proteínas vegetais. A suplementação de proteína, ela é muitas vezes necessária porque a nossa necessidade proteica, muitas vezes, dependendo da nossa demanda energética, demanda de exercício e de uma série de coisas, ela é de fato aumentada. E a gente não consegue pela correria do dia a dia. Então, muitas vezes, não é que assim, eu só consigo ter resultado se eu tiver uma suplementação, tanto para hipertrofia como para emagrecimento. Uma coisa importante, suplementação de proteína não é só para quem quer ganhar massa muscular. Suplementação de proteína, ela é importante também para quem quer o emagrecimento. Eu vou falar bastante sobre isso no vídeo sobre suplementação de proteínas. Mas, dependendo desse objetivo, por que ele vai ser necessário? Porque muitas vezes, com a correria, uma das coisas que a maioria das pessoas fala é: Rita, eu quero uma coisa prática, que eu consiga fazer. E muitas vezes, dentro dessa correria da vida das pessoas, não é possível levar uma quantidade de proteína para ser consumida ao longo do dia, para atingir as necessidades e conseguir aí ter o objetivo que o nosso paciente deseja. Outra coisa que é muito importante, além da suplementação de proteínas, que tem uma evidência científica muito boa para o seu uso, nós temos um outro suplemento que tem a maior evidência científica possível, que aí nesse caso, de fato, é tanto para hipertrofia como também para algumas situações clínicas que eu vou falar bastante sobre eles, é a creatina. Então a creatina, ela é utilizada, foi inicialmente, né, prevista aí para ser utilizada para atletas, para um ganho de massa muscular, mas já foi visto que ela é muito benéfica no tratamento de pacientes com diabetes. Então eu vou mostrar sobre isso também, tem estudos bem recentes sobre isso. Outros nutrientes que são imprescindíveis são ômega 3, vitamina D3 e probióticos. Então tudo isso vai entrar como tema dos nossos próximos vídeos, porque eles de fato têm inúmeros benefícios e aí eu vou falar sobre a aplicação clínica de cada um
e dessa utilização deles. Em relação à suplementação de vitaminas e minerais, existe também, e é como eu falei logo no início, o que a gente vai levar em consideração da suplementação é a real necessidade. Então, às vezes, esses polivitamínicos e minerais que vêm com tudo, mas eles vêm com uma dose muito baixa de algumas coisas, às vezes não vai ser suficiente para suprir a necessidade do nosso paciente. Então, muitas vezes, a gente precisa lançar mão de uma suplementação magistral, ou seja, formulações manipuladas, que a gente consiga fornecer esse suplemento de forma individual, com doses individuais, para que a gente consiga de fato suprir apenas aquilo que está faltando dentro do plano alimentar, para que nem a gente dê o excesso de algumas coisas e nem que seja uma quantidade subdosada de algum suplemento. Então, muitas vezes a gente precisa lançar mão dessas formulações manipuladas para que a gente consiga individualizar cada vez mais as doses, tá? E uma outra forma de suplementação também, que eu vou falar nos próximos vídeos, são os fitoterápicos. Também está previsto por lei pelo Conselho Federal de Nutricionistas, então existe toda uma regulamentação para a prescrição dos fitoterápicos, os fitoterápicos que os nutricionistas podem prescrever, a forma como a gente pode prescrever, existem todos os detalhes e que eles podem auxiliar muito também nessa complementação do plano alimentar, dependendo dos objetivos. Então, a utilização de fitoterápicos faz muita diferença nessa complementação do plano alimentar para garantir e otimizar os resultados. E a utilização deles segue o mesmo princípio, que é o quê? Avaliar realmente a individualidade através da anamnese, dos exames bioquímicos, se tiver teste genético, melhor ainda. E principalmente a evidência científica do fitoterápico. Quantos estudos científicos tem sobre aquele fitoterápico, quanto realmente ele é relevante para a utilização, se ele realmente tem efeito. E o recado principal que eu vou deixar aqui nesse vídeo introdutório sobre a suplementação é: não existe nenhum suplemento que seja milagroso, que promova emagrecimento, que promova hipertrofia muscular, que promova resultados milagrosos, sem estar acompanhado da alimentação adequada para o indivíduo, tá? Então não é só o fato de eu estar tomando uma cápsula XYZ ou um suplemento XYZ que eu vou ter o resultado. Tem que estar tudo aliado com a alimentação e com uma estratégia nutricional estabelecida. Porque o que pode acontecer é, se a alimentação não estiver estrategicamente voltada para aquele objetivo, né, que é da prescrição daquele suplemento, vai acontecer que não vai ter efeito. E aí vai estar jogando dinheiro fora, porque não vai ter o resultado. Então, o resultado da suplementação, ela vai depender muito de como esteja o plano alimentar estrategicamente elaborado para aquele indivíduo. Então, não se iludam com promessas milagrosas de suplementos, que esse é o suplemento que vai funcionar para tudo e que agora esse é um suplemento milagroso que vai garantir resultados. Então, nada disso vai funcionar se a alimentação não estiver equilibrada e adequada para o indivíduo, tá bom? Então, fiquem ligados nos próximos vídeos, curtam, compartilhem com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau!